Olá pessoal, estamos mais uma vez numa série de leitura bíblica do capítulo do livro de João, do Evangelho de João. Nesse momento nós vamos ler o capítulo 4, mas antes disso já deixe seu like e se inscreva no canal para você receber todos os vídeos, ok? Então vamos lá ler, fazer mais uma leitura desse capítulo. Jesus e a mulher samaritana. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado a seus filhos José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço, e uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um pouco de água." Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: "O Senhor é judeu e eu samaritana. Então como é que o Senhor me pede água?" Ela disse: "Isso porque os judeus não se dão com os samaritanos." Então Jesus disse: "Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e lhe daria água viva." Ela respondeu: "Senhor, não tenho balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nossos antepassados, Jacó, nos deu este poço. Ele e seus filhos, seus animais beberam água aqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó?" Então Jesus disse: "Quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna." Então a mulher pediu: "Por favor, me dê essa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água." "Vá chamar o seu marido e volte aqui", ordenou Jesus. "Eu não tenho marido", respondeu a mulher. Então Jesus disse: "Você está certa ao dizer que não tem marido, pois 5 já tiveste, e este que você tem agora não é de fato seu marido." "Sim, você falou a verdade", a mulher respondeu. "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo." Jesus disse: "Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus neste monte nem em Jerusalém. Os 6 samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos que adoramos porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai quer e que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade." A mulher respondeu: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós." Então Jesus afirmou: "Pois eu que estou falando com você sou o Messias." Naquele momento, chegaram seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria, e também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse:
Então, naquele momento chegaram seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria, e também não perguntaram a Jesus por que motivo ela estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou à cidade e disse a todas as pessoas: venham ver um homem que disse tudo o que tenho feito, e será que ele é o Cristo? E muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: mestres, coma alguma coisa. Jesus respondeu: eu não tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém trouxe comida para ele? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Porque é verdade o que dizem: um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês colher onde não trabalharam, e outros trabalharam ali. Vocês aproveitarão o trabalho deles. Muitos samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava. Pediram a ele que ficassem com Jesus. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros queriam por causa da mensagem dele. E eles diziam: a mulher agora não é mais por causa que você disse que nos creu, mas porque nós mesmos ouvimos falar e sabemos que é ele, de fato, o Salvador do mundo. Jesus cura o filho de um funcionário público. Depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galileia, pois, como ele mesmo disse, um profeta não tem respeito na sua própria terra. Chegou a Galileia, os moradores dali o receberam bem, e que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo o que Jesus havia feito lá. Jesus voltou a Canaã da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho, que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: você só crê quando vê grande milagre. Ele respondeu: Senhor, venha depressa antes que meu filho morra. Volte para casa, o seu filho vai viver, disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com seus empregados que lhe disseram: o seu filho está vivo. Então ele perguntou que horas o filho havia começado a melhorar. Os empregados responderam: ontem, à 1h a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judeia para Galileia. Finalizando o capítulo 4, e para mim é um capítulo bastante emocionante, porque fala de um dos personagens que mais assim me intriga e também mais mexe com a emoção humana, né? Que é a mulher de Samaria, que foi uma mulher que Deus fez questão de dizer que era necessário ter um encontro com ela, era necessário falar com aquela mulher, era necessário dizer a ela aquelas palavras, era necessário que não poderia
ser de outro jeito, a não ser dessa forma, da forma que Jesus fez. Foi assim, tivemos como o diálogo de Jesus é tão assim, ele conhece tanto aquela mulher ao ponto de ter paciência, de ter também um diálogo com ela sem preconceito, porque naquela época as pessoas não se aproximavam uma das outras, sendo um povo diferente, como foi bem explicado, por conta de religião diferente. Mas Deus, ele quebra o protocolo da religião para alcançar aquela mulher. E isso para mim é um ato lindo de Jesus. E nós vemos como cada palavra, em cada frase, nós vemos a mudança dela, como cada palavra de Jesus sobre aquela mulher vai tendo um certo efeito imediato, de como cada palavra vai entrando no coração dela e ela de fato crê naquela palavra. E ali estavam tendo uma conversa que parece que no começo não tinha nenhum sentido para ela. E de repente, Jesus começa a falar do reino de Deus para ela. E um evangelismo bem diferenciado, único também, que nós não vemos isso muito na Bíblia. Essa mulher, ela é um exemplo de que Deus, ele respeita a mulher. Pode ser a mulher que for, tiver a vida que for, mas ele tem um certo respeito, tem um amor para oferecer para aquela mulher. Ele ofereceu para aquela mulher e de certa forma se importou com ela. Eu acredito que uma das mensagens mais importantes de amor é com essa mulher. E depois em diante, Deus, depois de ter feito essa conversa, teve 2 tipos de milagre. Um foi uma conversão, né? Que depois essa mulher, ela virou uma espécie de evangelista também. E mudou a vida dela completamente. A vida dela não foi mais a mesma depois daquele encontro. E ao caminho, Deus caminhando para o seu destino, né? Da Judéia para Galileia. Deus encontra um homem com uma posição social diferenciada para a época. Vamos dizer que era alguém com status, que era conhecido na cidade toda, mas que vivia uma situação de decadente com seu filho. Eu creio que esse homem já tinha feito todo o possível que qualquer pai poderia ter feito. E ele ouviu falar de Jesus. E agradecemos, vemos como é o poder do evangelismo na vida de uma pessoa. Alguém falou dele, de Jesus, e através daquilo que foi falado, despertou nele uma esperança para encontrá-lo. Então isso é o importante, nós não se calarmos, é importante nós não fechar nossa boca para falar de Jesus para alguém, porque cada vez que nós falamos, isso pode salvar uma vida, pode caminhar a vida para Jesus, não só para a questão de curas físicas, mas de pessoas serem salvas por ele. Então, por isso que a missão da igreja não é pregar um evangelho falso, mas é pregar um evangelho verdadeiro, para que esse evangelho verdadeiro realmente tenha o efeito que Cristo deseja, que é a conversão, que é a salvação e a libertação. Nós vemos que depois que eles foram curados, depois que o seu filho foi curado, ele decidiu servir a Jesus. Creu, a Bíblia diz que através desse efeito, Deus ganhou toda aquela casa para Jesus. Então, nós podemos ser essa pessoa que falou para esse homem, que nós possamos ser uma mulher arrependida, um homem arrependido, tendo a atitude da mulher de Samaria, de ter o privilégio. Hoje nós temos o privilégio, tudo que Jesus falou para ela se cumpriu, tudo aquilo que Jesus falou para ela se cumpriu, porque hoje nós temos a possibilidade de buscar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo na nossa casa, no templo da nossa igreja, no ambiente. Nós temos liberdade porque através de Cristo Deus nos deu esse privilégio de podermos contemplar aonde nós formos, de nós podermos ir subir as montanhas e saber que Jesus está ali, e que nós podemos orar ali, de ir para um sítio e saber que Jesus está ali.
de ir para dentro do nosso quarto e saber que Jesus já está ali, vai ter um encontro conosco. Então esse é um momento que Jesus ele quer ter um encontro com cada um de nós e que ele está esperando na oração, muitas vezes que a gente não faz, muitas vezes na leitura bíblica a gente não faz, e Jesus está esperando. Então nós podemos deixá-lo esperar tanto tempo assim, que nós possamos despertar para o chamado de Cristo em nossas vidas, e que Deus ele possa falar contigo muito mais. Se você quiser, você pode ler novamente, e eu creio que você será impactado novamente. Então, nesse momento, nós gostaria de orar agradecendo a Deus pela essa palavra, para que Deus também possa nos abençoar e para que Deus possa fazer a obra na nossa vida cada dia. Senhor Deus, te agradeço, Senhor, pela tua palavra, que tu possas nos converter, que tu possa me converter, Senhor, cada vez mais. Tira, Senhor, do meu coração aquilo que não te agrada, me guarda, Senhor, me protege. Me livra de todo o mal, livra minha alma, livra o meu corpo, livra minha mente, Jesus. Faz a tua obra, faz aquilo que ninguém pode, Senhor. Só o Senhor. Senhor, quero te pedir também e apresentar esta vida que está comigo aqui agora. Que o Senhor entre na sua casa, entre na sua família, entre nos seus planos, entre nos seus projetos. Dê visões espirituais, Senhor, deseje fome da tua palavra, da tua presença. Renova os dons, renova a tua palavra. Liberte, meu Deus, dos pecados. Faça a tua obra, move, Deus, as tuas mãos sobre ele, sobre ela. Que os planos do Senhor venham a ser renovados. Que a palavra do Senhor na boca dele venha a ser renovada. Ó Jesus, Espírito Santo de Deus, esteja com ele, curando, libertando e salvando, e também usando para a tua glória. Em nome de Jesus, abençoe ricamente, mais ricas bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Então esse foi o vídeo de hoje. E que Deus possa te abençoar ricamente hoje e sempre. Bye!